Bom, agora a gente vai então passar para as questões de gramática, duas questões de interpretação de texto. Eu considero questões relativamente tranquilas, fáceis, dificuldade fácil, tá? Então vamos lá na questão 3. É importante informá-lo dos seus direitos. Emprega-se o verbo informar seguido do pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o pronome lhe. A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma padrão, seria: bom, e aí a gente tem todas as alternativas. Eu não vou ler agora alternativa por alternativa, por quê? Eu vou diminuir aqui o meu vídeo, vamos lá. Porque aqui a gente tem várias normas de gramáticas envolvidas para a gente conseguir acertar essa questão. E a primeira delas, então, refere-se à regência verbal. Olha aí no slide, o que é regência verbal? É uma relação de subordinação de um verbo e um termo. Então, a gente vai ter que pegar qual que é a regência do verbo informar. Então, o verbo informar, ele é bitransitivo. A gente tem alguns verbos que são apenas transitivos direto, que não exigem preposição para um termo regido, e verbos transitivos indiretos, que exigem uma preposição para o termo regido. Por exemplo, dê algum exemplo, né, para não ficar só falando em teoria. Por exemplo, o verbo gostar. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque quando eu falo gosto, eu falo eu gosto de chocolate. Então, esse de chocolate, né, o chocolate é o termo regido, né, o gostar, o termo regente, e aí o verbo gostar, ele pede uma preposição, a preposição de, por isso que ele é um verbo transitivo indireto. E aí a gente tem alguns verbos que não necessitam de preposição aí no termo regido. Por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo simples. Eu comi brócolis no almoço. Meu Deus, que exemplo é esse? Mas, enfim, eu lembrei da minha filha que ela gosta muito de brócolis. Então, eu comi brócolis, verbo comer, eu como alguma coisa. Então, não preciso de nenhuma preposição. Então, aí é um verbo transitivo direto. No caso do verbo informar, ele é bitransitivo, porque ele pode ser tanto direto, ou seja, não usar a preposição no termo regido, ou indireto, ou seja, usar a preposição no termo regido. Como assim? Vamos lá no exemplo. Eu informo ao senhor o horário da prova, ou eu informo o senhor do horário da prova. As duas formas são corretas, as duas formas são admitidas. Então, a gente tem aí, ao senhor, a gente tem a preposição a junto ao artigo o, aí formando então ao. E o horário da prova apenas um artigo. Então, no caso, o meu objeto indireto que carrega a preposição é ao senhor. E o meu objeto direto, que não tem preposição, é o horário da prova. Já na outra opção que a gente pode ter, eu informo o senhor do horário da prova. Então, a gente tem aqui o senhor, né? Só o artigo o, que então o senhor vira o nosso objeto direto, e tem o do horário da prova. A gente tem aí então a preposição de mais o, vira do, que aí então se transforma no meu objeto indireto. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Aí, volta aqui no slide, nessa parte, no cantinho esquerdo, eu digo, mas o verbo não admite dois complementos diretos ou dois complementos indiretos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ou eu digo, eu informo ao senhor o horário da prova, ou eu informo o senhor do horário da prova. O que eu não posso é dizer, eu informo ao senhor do horário da prova, porque aí eu tenho dois objetos indiretos. Ou eu informo o senhor o horário da prova, porque aí eu fico com dois objetos diretos. Então, eu não posso, eu tenho que usar um objeto indireto e um objeto
direto. E aí, eu estou falando muito de preposição. O objeto indireto é uma preposição. Então, aqui, eu coloco, deixa eu mudar meu vídeo de lugar, algumas preposições que você precisa decorar. É difícil decorar? Não, preposição não é tão difícil de decorar, não. Você precisa saber quais são as principais preposições da língua portuguesa, porque quando cair uma questão dessa, você tem que saber, esse verbo, ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Porque se ele for transitivo direto, ele não vai ter preposição no termo regido. Se ele for um objeto, se ele for transitivo indireto, ele vai ter uma preposição. Aí você fala, mas o que é preposição? Aí não adianta. Então, eu coloco aqui a lista das principais preposições. Muito fácil, a gente pode até inventar musiquinha, a gente pode fazer rápido. E aí, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, traz. Tá bom? E aí, eu trago aqui também, acerca é uma locução prepositiva e a respeito locução prepositiva. Peraí, isso aí é para a gente entender a questão, por isso que eu coloquei esses dois exemplos. Mas então, as preposições, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sob, sobre, traz. Bem fácil. Você repete isso 5 vezes e você já vai saber quais são as principais preposições da língua portuguesa. E aí eu trago esse acerca e a respeito de, porque a gente tem isso nas alternativas, e eu falo ali, né? Por exemplo, alternativa A, informar-lhe sobre. Bom, sobre é preposição, eu sei. Ok, mas e a respeito? Aí a gente tem algumas palavrinhas que elas se juntam com outras e elas não são exatamente uma preposição, porque a preposição a gente está vendo ali uma palavrinha só. Mas a gente tem a preposição que se junta com outra e formam, então, o que a gente chama de locução prepositiva, que são palavras que têm o sentido de preposição, tem a mesma função da preposição. Então, aí a gente vai considerar que é uma preposição. Bom, e aí, então, o que a gente tem que saber? Então, a gente vai ter que saber que, se a gente for trocar o pronome lo pelo pronome lhe, a gente também tem uma questão aqui de pronome, que eu não coloquei, mas a gente tem que ter em mente. Porque o pronome lo, o pronome lá, ele vai substituir objetos diretos. Então, ele não tem valor de preposição. Agora, o pronome lhe, ele vai substituir preposições. Então, o lhe, ele já é considerado ali o meu objeto indireto, tá? É a preposição. Então, quando eu estou dizendo informar-lhe, você pode pensar assim, informar a você. Então, aí a gente já tem esse a funcionando como uma preposição. Então, a gente já tem que ter em mente ali nas alternativas que todos têm esse lhe informar ou informar-lhe. Então, esse lhe já é o meu objeto indireto, já é a minha preposição. Lembra que eu falei que se a gente já tem um objeto indireto, a gente não pode ter outro. Então, a gente não pode ter o quê? Outra preposição. Então, se eu tiver o lhe e eu tiver mais uma preposição, já está errada a alternativa. Então, a gente tem que ter esse lhe e mais um complemento sem preposição. A gente encontrando isso, a gente já mata a alternativa. Então, vamos ver as alternativas, quais são as que seguem essas regras. É importante informar-lhe sobre os seus direitos. Bom, o lhe eu já sei, ele está funcionando como objeto indireto. Então, o meu outro complemento não pode ser um objeto indireto, não posso ter outra preposição, mas o sobre é uma preposição. Então, a alternativa A está errada. Bom, na letra B, é importante lhe informar a respeito dos seus direitos. A gente tem o lhe e a gente tem o a respeito. E como eu acabei de falar para vocês, esse a respeito, então, ele funciona como uma locução prepositiva. Tem valor de preposição, eu também não posso usar essa alternativa, porque a gente teria duas preposições, dois objetos indiretos, e isso não é admitido. Na letra C, é importante informar-lhe dos seus direitos. Bom, o dos, então, ele é a junção
da preposição de mais o artigo o. Então, de mais o, dos também é outra preposição. Então, aí eu tenho novamente duas preposições, dois objetos indiretos. O lhe funcionando como primeiro objeto indireto e o dos funcionando, dos seus direitos, funcionando como segundo objeto indireto. Então, a alternativa C também está errada. Agora, a alternativa D. É importante informar-lhe os seus direitos. Então, esse lhe funcionando aí como objeto indireto, como eu já expliquei, e os seus direitos apenas a preposição o. Então, aqui eu não tenho outra preposição. O lhe funciona como objeto indireto do verbo informar e os seus direitos funciona como objeto direto do verbo informar. Então, essa alternativa está perfeita, alternativa D. E na alternativa E, é importante lhe informar acerca dos seus direitos. Mesma coisa, acerca aí, funcionando como uma locução prepositiva, função de preposição, então eu não posso usar. Então, ó, alternativa correta, na número 3, alternativa D. Essa questão, ela realmente tem uma dificuldade, eu diria que de nível médio, tá? Porque ela envolve não só uma regra de gramática, mas 3 regras, porque eu não falei a outra regra, que é a da colocação pronominal, porque a gente deixa isso para um outro tema, senão a gente vai se alongar muito. Mas a gente tem aí pelo menos 2 regras, né? Deixa eu voltar aqui, que é da regência verbal e da preposição, né? Então, eu acredito, eu diria que é uma questão de nível médio. Vamos na número 4, então? Vamos lá. Na última frase do texto é transcrita a opinião de um empresário para quem conhecer bem o CDC é vital não só para os lojistas, mas também para seus fornecedores. Considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra estrutura frasal poderia representá-la? Bom, a mesma coisa, né, da questão 3, ele dá uma frase, uma oração que foi escrita no texto, e aí você tem que parafrasear, né, você tem que trocar, escrever de outro jeito que continue certo, né, ele vai parafrasear, mas tem que ter o mesmo sentido. Então, vamos lá. Essa questão mais simples, nem trago nenhuma regra aqui de gramática, porque é realmente partindo da sua interpretação do texto, você consegue resolver essa questão, tá? Conhecer bem o CDC é vital, não só para lojistas, mas também para seus fornecedores. Quando eu tenho essa expressão não só para, mas também, então anote aí, não só para, pontinhos, mas também, eu estou querendo dizer, sabe o quê? E. É um E. Isso é importante, é vital para o CDC e para os fornecedores. É exatamente isso. Então, um dia se você estiver escrevendo uma redação, você for escrever isso e aquilo, e aí você quiser, não, mas eu quero escrever de uma forma mais estruturada, que fique melhor, assim, para não ser tão simplista, digamos assim. Tem algum problema em ser simplista? Nenhum problema, só estou falando se você quiser aperfeiçoar um pouquinho. Então, você vai substituir por esse não só, mas também. Então, esse é o sentido de e. É isso e aquilo. Então, se a gente for nas alternativas, o que vai dizer isso? Vamos lá, alternativa A. Conhecer bem o CDC é vital, tanto para os lojistas quanto para seus fornecedores, ou seja, para lojistas e fornecedores. Então, quer dizer, uma outra forma de substituir esse não só, mas também é tanto quanto. Então, aí você tem 3 opções que você pode escrever, tá? Esse não só, mas também, simplesmente o e, isso e aquilo, e também o tanto quanto. Então, essa alternativa A está perfeita. Mas vamos ler as outras. Na letra B, conhecer bem o CDC é vital, em especial para os lojistas, assim como para seus fornecedores.
Quando ele coloca esse em especial, ele está dando uma ênfase para os lojistas. Parece que é mais importante para os lojistas do que para os fornecedores. E não é isso que o texto está dizendo. Ele está dando aí uma relação de igualdade. Quando eu estou falando de especial, parece que um é mais que o outro. Isso não é verdade. Então, letra B descartada. Letra C. Conhecer bem o CDC é vital nem tanto para os lojistas como para seus fornecedores. Essa tá até estranha da gente ouvir, né? E então, também não é verdade. Na letra D, conhecer bem o CDC é vital, inclusive para os lojistas, sem falar em seus fornecedores. Não, né? Também essa questão de é vital também dá uma questão aí de maior peso para os lojistas, o que também não é verdade. Na letra E, conhecer bem o CDC é vital, não tanto para os lojistas, bem como para seus fornecedores. Essa tá até estranho, né? É vital, não tanto. É vital, quer dizer, é importante, mas não tanto, né? Tem até uma contradição aí. Então, resposta da número 4, letra